Uma boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus ilumine a nossa compreensão nas reflexões da noite, mas que essa luz não fique somente no nosso entendimento, que ela possa acessar o nosso coração, onde de fato a transformação acontece. E hoje eu queria começar pelo começo. Mas vocês vão ver que é bem no começo mesmo. Talvez na história mais antiga já registrada pela humanidade. Essa história está no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. E ali no sexto dia, Deus, ele cria uma coisa, né, que acabou perdurando até hoje. Ele cria Adão e Eva, né? Todo mundo lembra da história de Adão e Eva? A gente lembra que no sétimo dia ele descansou, né? Que aí a gente tenta ver se a gente consegue descansar também. Mas se der tempo eu vou falar um pouquinho do descanso, do sétimo dia. Mas, todo mundo lembra da história de Adão e Eva? Ele criou Adão, aí ele chegou para Adão e falou: olha, você vai ser responsável por nomear as coisas da criação. E para te ajudar, eu vou tirar da tua costela um pedaço dela. Ah, detalhe, Adão veio do barro, né? E aí da costela de Adão veio a Eva. E ambos estavam vivendo no paraíso e eles só não podiam fazer uma coisa. Deus chegou para eles e falou o seguinte: ó, aqui tá tudo liberado. Pode comer das frutas que você quiser. O que não falta aqui é fruta. Fica à vontade, você só não pode comer da fruta de uma árvore. Da macieira, não é? Não. A maçã acabou ficando historicamente, mas a fruta que Deus proibiu o Adão e a Eva de comer é da árvore do bem e do mal. E o que é curioso é que quando Deus está falando para Adão e Eva que ele não pode comer da árvore do bem e do mal, não fala qual é a posição da árvore do bem e do mal no paraíso. Mas, quando a Eva começa a se interessar, ficar curiosa pela árvore do bem e do mal, na Bíblia fala que a árvore do bem e do mal estava no centro do paraíso. E aí já tem alguma informação interessante, porque o que é estar no centro, né, do paraíso? É aquela coisa que a gente está dando mais atenção. Mas, seguindo, a Eva estava ali, vivendo, comendo, imagina um monte de fruta, gente. Assim, muito mais do que a gente tem hoje. Até porque é o catálogo de frutas que deve existir em todo o universo. E aí, chegou quem na história? A serpente. A serpente vai e provoca a Eva a comer o fruto da árvore do bem e do mal. Como? Dizendo para ela que Deus disse para que eles não comessem aquele fruto, porque se eles comessem, eles iriam conseguir ficar melhores que Deus. E de tanto tentar a Eva experimenta o fruto. E ao experimentar o fruto, ela convida o Adão, que também experimenta o fruto. E aí, quando Deus entende o que aconteceu, chega e pergunta: vocês comeram do fruto? Qual foi a reação de Adão, vocês sabem? Foi ela. Foi ela. Mas aí os dois já tinham comido. E o que Deus faz? Bom, agora que vocês comeram o fruto, e eles indicam que foi a serpente também. Aí ele passa um castigo para Adão e Eva. Eles
serão expulsos do paraíso. Mas não é só isso o que acontece. O que ele diz para Adão é que ele, para conseguir o alimento e o sustento dele, ele vai precisar trabalhar. Suor do rosto dele. E a Eva, ele diz o seguinte: a partir de agora, você vai passar pelas dores do parto. E a serpente, vocês sabem o que acontece com a serpente? Ele diz para a serpente: agora, serpente, você vai andar rastejando, para que você pique o calcanhar do homem e da Eva e eles possam pisar na sua cabeça. Castigo para os três. E aí eu fico me perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Porque deram o nome de pecado original e, teoricamente, essa é a grande justificativa que a gente tem há 5.000 anos para viver tudo que a gente vive. E é uma coisa interessante, porque essa história, a gente diz que ela está lá na primeira revelação. Que no Espiritismo a gente fala que foi Moisés que trouxe a primeira revelação. Mas Moisés, o que ele fez foi só organizar uma coisa que já estava rolando há 2.000 anos em termos de religião. E eu diria que a história do Gênesis, ela é muito mais velha do que isso, porque ela foi passada de boca a boca. E o que Moisés fez foi só registrar. E por que eu estou começando com isso, né? Como eu falei, eu ia começar do começo. Porque quando a gente vai dar uma olhada, o que o Espiritismo fala sobre isso? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta número 50. Kardec faz a pergunta para os espíritos assim: a humanidade começou de um só homem? E a resposta dos espíritos é: não. A humanidade não começou de Adão conforme vocês disseram que começou. Aí Kardec pergunta: mas quando viveu Adão? Talvez esperando que os espíritos dissessem: eu já não falei que não começou com Adão. Mas o curioso foi que a resposta dos espíritos foi: ele viveu há mais ou menos 4.000 anos, como vocês assinalaram. Não disseram que não existiu Adão. E aí, na pergunta 59, eles falam, uma das grandes perguntas do Livro do Espírito, e eu estou falando de tamanho, tá? Eles explicam que a interpretação bíblica, muitas vezes abandonada por nós nos tempos modernos, são equívocos nossos. E que ali tem muita mensagem que a gente consegue trazer para os nossos dias. Então o Espiritismo valida não só a história de Adão e Eva, mas também a história da criação. Na pergunta 59 fala da criação. E olha que curioso, no livro A Caminho da Luz, o Chico Xavier, ele conta que existiu uma raça de espíritos que vieram de um outro planeta. Planeta esse situado na constelação, não é na constelação, no sistema de Capela. Já ouviram falar? Sistema de Capela? A gente não sabe o nome de fato do planeta. E como se fosse um sistema solar, é um, não necessariamente um, a gente não sabe. Mas vieram espíritos degradados do sistema de Capela. E qual que é o nome da raça desses espíritos que o Emmanuel dá no livro A Caminho da Luz? Raça adâmica. E essa raça adâmica, ela foi distribuída no planeta em 4 grupos. Os hindus, os egípcios, os hebreus e os
Eu sempre esqueço um. E nunca é o mesmo. Os arianos. E ali no A Caminho da Luz, eles contam que o degredo, ou seja, a saída desse planeta para chegar aqui no planeta Terra, ele foi como a expulsão do paraíso. Então, de fato, a migração dos espíritos que saíram desse planeta para cá, essa era a sensação deles. Eles estavam sendo expulsos do paraíso. E assim, só um adendo rápido, né? A gente fala que a gente está passando pela transição planetária e que os espíritos que aqui não puderem ficar vão para outro planeta. Se a gente for parar para pensar, só um pouquinho, e se eles saíram de lá, no momento de transição planetária deles, só contar um segredo para vocês. Aqui é o paraíso. E se a gente tiver que ir para outro lugar, a gente vai sentir, talvez de novo, caso nós sejamos um desses espíritos, a mesma sensação. E aí a gente vai ficar sem a possibilidade de ver a Alexia limpar a nossa casa. Porque é depois, é logo em seguida. Estamos quase. Falta só isso aqui. E aí eu costumo brincar, né? O que você quer? Quer curtir tudo isso? Continuar tendo Wi-Fi? Ou ser o inventor do fogo e da roda num outro planeta? Ó, que responsabilidade. Brincadeiras à parte, o que então os símbolos e os significados da história de Adão e Eva querem trazer para a gente? O grande ponto é que, conforme eu comentei, quando Deus chega e cria os seres humanos na imagem de Adão e Eva, o que ele está fazendo? Ele chega e fala para o Adão que ele vai ter que nomear as coisas do paraíso ali. Né? E a capacidade de nomear e ordenar as coisas é a capacidade de razão que nós temos. E dentro desse contexto todo, explicar rapidinho, né? Acho que vai dar tempo. O que é o descanso de Deus? Se Deus criou os seres humanos no 6º dia, o 7º dia, não é que Deus foi descansar. Porque ele se cansou. Vocês acham que Deus se cansa? Perfeição máxima, ele vai se cansar? Depois do que a Eva e o Adão fez, para mim não dá mais. Eu preciso de um tempo. Não, ele não fez isso. Na realidade, o descanso de Deus é porque começa o trabalho da humanidade. Como assim? Até que nós começamos no estágio humano, nós vivíamos com um instinto. E no instinto, e tudo antes dele, era regido por Deus. A partir do momento que a gente alcançou o estágio de humanidade, a gente ganhou livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, começou o descanso de Deus. Agora, cabe a nós, com as nossas próprias pernas, caminharmos no processo de evolução. E a gente fica pensando que o 7º dia é o domingo. Mas, seguindo na história, quando Deus diz que a gente não podia, e agora eu estou falando a gente, né? Porque a partir do momento que eu já falei que a raça adâmica veio há mais ou menos 4.000 anos, que é o que está lá no Livro dos Espíritos, e alguém aqui tem dúvida da reencarnação? Então, o pecado original, que eu me perguntava, o que eu tenho a ver com isso? É exatamente uma atitude minha que perdura há 6.000 anos. E quando Deus diz para eles, para que eles não consumissem a fruta da árvore do bem e do mal, ali o que Deus está dizendo é que não tenta julgar o que é bom ou o que é ruim.
Você não tem capacidade ainda de fazer isso. Aprende a usar o teu livre-arbítrio. E para a gente usar o nosso livre-arbítrio, a gente precisa aprender a julgar. Mas ainda não era a hora da árvore do bem e do mal. E aí, a Eva vai lá, e aí tem aqueles que falam assim, só podia ser mulher, né? Mas não tem nada a ver com sexo. Nem sexo de gênero, nem sexo de ato. Porque quando a gente ouve falar do pecado original, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é relacionar com o sexo. E uma das consequências deles comerem ao fruto da árvore do bem e do mal, uma das primeiras coisas que eles ficaram foi com vergonha dos sexos deles. E aí eles tiveram que tampar os sexos deles. Mas por quê? Porque comer o fruto da árvore do bem e do mal, de fato, alterou a capacidade de compreensão deles. O que sexo tem de vergonhoso? Na realidade, é quando você entende a função e a necessidade disso. Mas, quando mal interpretado, gerou vergonha. E dentro do contexto, quando a gente fala de Adão, Eva e serpente, a gente não está falando de um CPF, Adão, CPF, Eva. O que a gente está falando são de padrões psicológicos. Qual que é o padrão psicológico da serpente? É aquela que engana. Aquela que desvia. E o padrão psicológico da Eva? É aquela curiosidade desbravadora, mas que desobedece. E o padrão do Adão? É aquele que o Maria vai com as outras. Né? Pois é. Então, aqui a gente está falando de padrões que, se a gente for olhar a história da humanidade, se reflete nas nossas atitudes enquanto humanidade. E se a gente for parar para pensar, de fato, no nosso dia a dia, será que às vezes nós não estamos sendo Eva? Será que às vezes nós não estamos sendo Adão? Será que às vezes nós não estamos sendo serpente? E por que eu dei toda essa volta para falar sobre orgulho e humildade? Porque o pecado original não tem nada a ver com o ato de comer a árvore do bem e do mal, mas tem a ver com a intenção daqueles que comeram o fruto da árvore do bem e do mal. A gente aprende no Espiritismo que a intenção é mais importante do que a ação. E qual que era a intenção da serpente, da Eva e de Adão? Ser maior que Deus. O pecado original, de fato, é a nossa busca por ser maior que Deus. 2 pontos. Orgulho. Eu não sei, porque não fala na história, se tinha só Adão e Eva e serpente no paraíso. É bem provável que lá tinha outros padrões psicológicos que não desobedeceram e seguiram. Porque quando a gente pergunta, e isso está no Livro dos Espíritos, se todo mundo passa pelo mesmo processo que nós passamos de erro, de se vincularmos ao mal, a resposta dos Espíritos é não. Tem gente que não passou por isso. Tem gente que não comeu o fruto. Essa é a tradução da resposta. Nós comemos. E aqui é a classe do universo, planeta Terra, onde a gente tem que aprender a desenvolver a nossa humildade, porque quando Deus diz para que a gente não coma o fruto da árvore, o que Ele está querendo fazer é dar tudo que a gente precisa
desde que a gente siga aquilo que ele quer. E como que Deus direcionou para a gente desenvolver a humildade? Ué, com o castigo. Que a gente trabalhe e conquiste o nosso sustento com o suor do nosso rosto. Que a gente passe pelas vicissitudes da carne, a dor do parto. As vicissitudes. Quando a gente fala de vicissitudes da carne, a gente pensa que é os vícios que a gente passa. Não. Para a gente encarnar, a gente fala da dor da mãe. Mas vocês já pararam para pensar na dor do bebê? Que não tem nem como falar? Que baita processo traumático. Deve doer para todo mundo. E agora, contar rapidinho, porque a gente fala de orgulho e a gente consegue entender o orgulho. Mas quando a gente fala de humildade, e se o processo é desenvolver a nossa humildade para compensar o pecado original, que é o orgulho, como que a gente faz isso? O que é de fato a humildade? É a gente se humilhar? Se rebaixar? É ser pobre? Muita gente vincula humildade com pobreza. E a gente tem vários exemplos de ricos humildes, e a gente consegue olhar um rico humilde e falar, ele é humilde. E a gente olha para pobres orgulhosos, então não tem uma coisa a ver com a outra. Santo Agostinho, ele fala isso sobre o tempo, mas vale para várias coisas. Quando ninguém me pergunta o que é, eu sei. Se alguém me pergunta o que é, eu já não sei mais. O que é a humildade? A humildade, para mim, entrou nesse aspecto. E como eu desenvolvo ela? Porque, no fim das contas, isso tem a ver com a perfeição do meu processo evolutivo. Pelo menos na expectativa de Deus. E eu não sabia dizer o que era humildade. Para mim, humildade era uma coisa confusa. E eu só consegui entender, pelo menos acomodar na minha cabeça. Não vou dizer que é isso, de fato. Mas só consegui fazer acomodar na minha cabeça o que era humildade, buscando entender o que era o orgulho, que é o contrário. E isso a gente sabe. E de várias definições de orgulho, uma delas me ajudou a definir o que é humildade. E uma pessoa disse o seguinte: nós estamos sendo orgulhosos quando nós nos colocamos num tamanho diferente do que nós realmente temos. Até porque uma das coisas que me intrigava bastante era a humildade de Jesus. E a gente pode dizer que Jesus foi humilde em 100% do tempo. Não podemos? E aí quando chegaram para Jesus e falaram, mestre, qual que foi a atitude dele? Foi, não, mestre não, para com isso. Não, a atitude dele foi, eu sou mestre sim. E ainda assim ele estava sendo humilde. O que é ser humilde então? E essa condição de o orgulho, eu me colocar num tamanho diferente do que eu tenho, me ajudou a entender que a humildade é eu me colocar no tamanho exato que eu estou. Mas aí gerou outro problema. Qual que é meu tamanho? Eu me olhava no espelho e falava, eu sou grande, mas será que eu faço? E, de fato, foi muito difícil eu compreender, mas aconteceu, que eu entender qual é o meu tamanho para que eu me coloque nele está no processo invertido. Eu me coloco no meu tamanho sem saber qual ele é. E como eu faço isso? Trabalhando e entregando o melhor de mim. Ser humilde é dar o nosso melhor em todos os momentos. E a hora que eu subir num banquinho e achar que eu dei o meu melhor e eu mereço
alguma coisa por isso, eu estou sendo orgulhoso. Eu tenho que descer do banquinho e me colocar no meu lugar. Porque uma das coisas que o Espiritismo ensina pra gente também é que aquilo que a gente merece chega pra gente. Então, entendendo isso, e a gente consegue entender agora o porquê que Deus disse que, através do suor do nosso rosto, nós iríamos nos redimir. É trabalhando, é auxiliando. A humildade está diretamente ligada a isso. Agora, quando a gente fala que o orgulho eu não falei que é nos colocar numa posição maior do que a gente tem, é numa posição diferente. Porque muitas vezes a gente, por preguiça, e a preguiça é uma das formas de orgulho, nós não entregamos o melhor de nós. Nós fazemos um pouquinho menos. Mas se a gente já tem a capacidade de fazer mais, é nossa responsabilidade de fazer mais. É isso que Deus espera da gente. E assim a gente vai estar sendo humilde. E olha que interessante. Deus não colocou a gente para evoluir, a gente solitário, sozinho. Ele colocou a gente para evoluir em conjunto. Apesar do processo evolutivo ser um processo individual. Nós nos desenvolvemos individualmente de forma coletiva. E é no trabalho ao próximo que a gente desenvolve o nosso espírito. E que a gente aplica a nossa humildade. E aquele que ainda não é capaz de fazer muito, quando entrega o seu melhor, isso é interessante, né? Porque quando eu falei do orgulho, eu falei que é quando a gente pensa que tem um tamanho diferente que é o nosso. Mas quando eu falei da humildade, eu falei que a gente se coloca no tamanho em que nós estamos. E por que estamos em vez de temos? Estamos porque quanto mais a gente trabalha e mais a gente se desenvolve, mais a gente cresce. E não tem problema em ser grande se a gente estiver aplicando essa grandeza no auxílio de todo mundo. A gente vai estar sendo humilde. Assim como Deus, assim como Jesus, mestre, e que desceu para ajudar a humanidade inteira. Então, não adianta eu ficar pensando qual é meu tamanho. De manhã eu tenho que arregaçar as mangas, olhar para o que eu tenho disponível na minha vida agora em termos de oportunidade de trabalho e auxílio ao próximo e entregar o meu melhor. Isso é ser humilde. E toda vez que a gente é orgulhoso e se mantém no orgulho, a vida, Deus, coloca a gente no nosso devido tamanho. E se em algum momento a gente olha e enxerga uma pessoa, a gente percebe que está fazendo tudo errado, mas de certa forma está tendo algum mérito em relação a isso? Alguém já viu isso? Não, isso não acontece, né? Muitas vezes a gente olha, primeiro, o que é ter mérito? O que aquela pessoa está ganhando que de fato vale para o desenvolvimento espiritual e para a conquista do crescimento espiritual dela? Mas ainda assim, por mais que a gente olhe e veja que essa pessoa está fazendo tudo errado e não está tendo nenhuma consequência por isso, calma. E aqui eu não estou falando calma porque ele vai receber o castigo dele. Não. Porque dentro do processo natural, toda vez que a gente se coloca numa posição maior do que a gente tem ou menor do que a gente tem, a vida empurra a gente para o nosso devido lugar. Então, mais uma informação. O humilde não se preocupa com o tamanho e o lugar do outro.
Humilde não sente inveja. Humilde arregaça as mangas e trabalha entregando o seu melhor. Então, por que eu contei toda essa história agora chegando no fim? Primeiro, para mostrar a importância do orgulho no nosso processo evolutivo. Ele só é o motivo de tudo. Ele só é o motivo de todos estarmos nessa condição. E no fim, eu busquei compartilhar a minha compreensão de humildade com vocês, de novo, sem a pretensão de que ela seja definitiva. Porque se pelo menos os nossos próximos, como Jesus disse, arregaçarem as mangas dando o seu melhor, o nosso lugar já vai ser um lugar de regeneração. E aí, para virar planeta de regeneração, é só contagiar. Uma boa noite a todos vocês.